Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos gravar uma receita de papinha. E olha só quem é que vai ajudar a gente hoje. A nossa nutricionista Flávia Oliveira. Vamos? Então, gente, como eu falei, hoje a gente vai gravar uma receita de papinha. A Flávia vai ensinar tudo pra gente, o passo a passo, tempero, como faz. A Flávia é nutricionista materno-infantil e ela trabalha com acompanhamento domiciliar, não é isso, Flávia? Trabalho com acompanhamento domiciliar, faço toda essa introdução alimentar em casa também. Um trabalho bem diferenciado. E aí a gente vai fazer esse vídeo aqui na prática, que eu acho que vai dar pra tirar muitas dúvidas, tá bom? Gente, aqui ó, é o patinho, tá? Ele foi moído 2 vezes, que é uma carne molinha, com pouca gordura, tá? Aqui é a nossa abóbora e aqui é a batata barô, que é o nosso tubérculo que a gente vai estar usando. Aqui é a cebola picadinha e aqui é o alho, que ele já tá todo picadinho, sem sal, sem nada, tá certo? Esse alho, você amassa ou você corta ele? Eu tanto corto quanto amasso. Ele pode ser tanto porque eu tô vendo que amassado, ele tá bem trituradinho. ele tá bem trituradinho. Aí você bate Esse foi amassado no pilãozinho mesmo. Ah, tá. Mas às vezes pode ser picadinho, pode ser amassado naquele amassadorzinho, sabe? Que a gente tem em casa. Pode qualquer um desses a gente pode estar usando. Que bom. E aqui eu vou estar colocando o azeite pra vocês. Eu gosto muito de colocar o azeite sempre medido. Por quê? Porque senão a gente vai colocando o azeite até um fio de azeite, aí vai até acabar a garrafa. Então eu gosto sempre de medir pra gente não exagerar também. E aqui ó, coloco na panela. Vou ligar o fogo. Eu nem vi o tanto de azeite que você colocou. Uma colherzinha de sobremesa, Então tá bom. tá? Sempre a mesma quantidade. Tem alguma indicação para azeite diferenciado? Qualquer azeite que a gente encontrar, a gente pode comprar para usar. Não, eu sempre falo que o azeite ele tem que estar o quê? Uma garrafa verde escura de vidro, tá? E o teor de acidez pra gente estar cozinhando, ele não precisa ser um teor de acidez muito baixinho, como se a gente fosse consumir o azeite cru. Tá certo? Então não tem problema nenhum comprar aqueles azeites gourmet, que tem uma saturação maior, um teor de acidez maior. A gente pode estar usando eles porque a gente vai aquecer. Tá O certo. que a gente não pode fazer com azeite é o quê? Deixar de fazer ponto de fumaça. Que aí é quando o azeite começa a perder as propriedades dele. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, com uma colherzinha dessas de chá, tá? Eu vou botar a cebola. Aqui, ó, já vou botar o alho também. E para exatamente não ter perigo de saturar o meu azeite, eu já coloco a carne. Já bota tudo junto. Já ali. boto tudo junto para ir soltando as propriedades na carne mesmo. Muito bom. Ó, sempre lembrar de usar a colherzinha de bambu, tá certo? Que é a mais apropriada hoje em dia pra gente estar usando. Tô aqui como aprendiz hoje também. Só pra deixar isso registrado. Ó, e lembrando que a comida não vai sal, a gente só usa temperos naturais, tá certo? Importante. Aqui o que a gente vai usar de tempero é alho e cebola, né? Só alho e cebola. Se a gente, por exemplo, se for do hábito da casa de vocês usar cheiro verde ou cebolinha ou salsinha, pode estar colocando também. Uma coisa a gente pode colocar no finalzinho, coloca... tá? Isso que eu ia perguntar. A gente faz colocando como se fosse do hábito alimentar mesmo. E aqui, ó, a gente vai dar a corzinha da carne só com esse fundinho da panela. Nada de ficar colocando água, ficar colocando corante nesse começo, tá? Porque realmente pode ser, mesmo sendo um corante natural, o bebê pode desenvolver alguma alergia. E agora, ó, já vou colocar a nossa batata baroa. Ela tava congelada, já pode deixar congelada no tamanho que a gente vai estar usando, tá? Flávia, por que você coloca pedaços grandes? Porque vocês vão ver depois, na hora que a gente tirar, cada um tem um ponto de amassar, de textura, né, de cozimento. Então por isso que eu coloco pedaços grandes, que depois fica mais fácil a gente tirar e tá amassando pra saber qual é Muito bom. Não qual é o sabia alimento, disso. tá? Aqui, ó, vou botar a abóbora agora. E aqui, se a gente quiser fazer, Bruna, hoje eu quero fazer papinha para 5 dias. Quiser colocar outro tipo de tubérculo, outro tipo de legume, né? a gente já pode fazer. Pega só uma panela maior e você pode fazer vários tipos, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente vai separar isso na forminha de gelo para poder facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí, ó, a gente vai deixar dar uma refogada aqui. Daqui a pouco a gente coloca um pouquinho de água. O grande segredo dessa papinha pra gente fazer ela amassadinha é a quantidade de água que a gente vai estar colocando.
E é sempre bom a gente fazer na panela de pressão, né? Porque... Eu gosto de fazer na panela de pressão porque é muito rápido e o legume fica molhadinho. Quando eu faço na cuscuzeira, o que acontece? O legume fica seco. Então, na hora da gente amassar, na hora da gente picar pro bebê comer, ela fica dura, fica muito seca. Então, assim, ela fica mais molhadinha, tá? Ó, agora eu vou pegar a água. Ó, mas eu não vou colocar esse tanto de água, tá? Vocês vão ver aqui a quantidade. É só pra ficar mesmo no fundo da panela. Eu não cubro os legumes. Por quê? Porque o meu intuito aqui é cozinhar eles e não fazer uma sopa. Certo? Então eu vou só, cobre só o fundinho da panela mesmo. E a quantidade da água provavelmente deve interferir no sabor, né? Com certeza, porque por se ficar conta aquela do coisa tempero. aguada, influencia também até na quantidade de nutrientes. Por quê? Porque alguns nutrientes eles são lipossolúveis ou hidrossolúveis. E os hidrossolúveis, o que acontece se ele fica naquela água? Eles vão ficar na água que ficou no fundo da panela, que nem sempre eu vou usar. Então eu vou descartar os nutrientes. Entendi. Então eu coloco pouquinha água e vou abrindo a panela várias vezes, tá? Gente, então aqui a papinha, ela fica em média cozinhando entre 10 minutinhos. Isso é que é importante, a gente colocar pouquinha água e também esperando o quê? Pra gente ir abrindo e olhando o tempo de cozimento de cada nutriente. Por exemplo, a cenoura demora mais, mas a abóbora é rápida, a batata inglesa é rápida, a abobrinha é rápida. Os tubérculos, normalmente, eles demoram mais pra cozinhar. Você falou, eu até preocupei, porque a papinha da Olivia normalmente eu deixo 20 minutos. É muito. Mas aí fica muito mole, fica muito... Aí depende muito. Né? Porque, por exemplo, se for um chuchu, por exemplo, por isso é que eu gosto do tamanho cortar nesse tamanho grande. Porque aí eu vou abrindo e vou vendo a quantidade que ele ainda precisa ficar um pouco mais. Entendi. Uma dica muito legal, Bruna, é que quando a gente compra orgânico, o tempo de cozimento é totalmente diferente. O orgânico pegou pressão, se contou 5 minutos, a papinha tá pronta. Até a cenoura, que ela é mais durinha, ela cozinha bem mais rápido, tá? Ó, gente, como ainda não tá 100% cozido, ó, o que acontece? Eu coloquei só mais um pouquinho de água pra não pregar. E por que que eu vou colocando água aos poucos, como eu falei pra vocês? Exatamente pra não ficar aquela sopa, porque eu não quero sopa. Eu quero só os legumes macios, ó. Então, ainda não tá macio. Nesse caso, você não vai colocar na pressão de novo. Vou colocar na pressão de novo, vai? tá? Mas a gente coloca na pressão, Bruna, é basicamente para ganhar tempo. É para ser prático para as mães, tá? Não é uma questão, porque o legume é muito duro, o tubérculo é muito duro, então eu vou colocar. Não, é só por essa questão de praticidade mesmo. Ó, os vegetais verdes escuros eu também coloco sempre, tá? Porque eles são fonte de ferro, são fonte de cálcio também. E a dica da gente colocar, porque ele é difícil por eles serem grandes, né? Serem muito fibrosos. Então, o que que acontece? Ó, aqui tá congelado a nossa embalagem e eu venho, ó, quebrando mesmo, ó, apertando. Que é um jeito, depois eu vou abrir o saquinho e vocês vão ver que ela vai estar bem picadinha. Mas lembrando que a couve tem que estar, o espinafre, a folha tem que estar congelada para dar certo para fazer isso aqui. Tá? Flávia, quanto tempo eu posso deixar congelando? A couve? A couve. Aqui em casa, normalmente, eu deixo até 15 dias. Ah, é? Deixo até 15 dias. Se tiver congelado, bom. E não deixar, a dica também é o quê? Não deixar na porta pra não ter muita troca de temperatura, porque ele também descongela muito fácil. Tá? Tá certo. E aí, se ficar alguns pedacinhos grandes ainda, eu vou picar na faca pra vocês estarem acompanhando. A couve, a gente pode descongelar e congelar de novo? Nada a gente pode descongelar e congelar de novo. Tá? Ó, como ficou pequenininho, ó. Tá vendo? Olha o tamanhozinho que ficou. Porque esse tamanho não tem perigo do bebê engasgar. E ele ainda vai desidratar mais, por quê? Porque já botar na panela. Tá? Flávia, e essa papinha, você indica ela pra qual idade, mais ou menos? Se o bebê não tiver nenhuma alergia, se é um bebê que mamou no peito, ou mesmo que usou fórmula, não é a PLV, eu já entro ela a partir do 6º mês, eu já entro com a papinha. Aí se mesmo é um bebê, com a carne moída, né? Mesmo com a carne moída, tá certo. Com frango, com tudo, tá certo? Tá. E se é um bebê... Eu tô perguntando porque eu acho que é muito comum algumas mães, eu também já tive essa preocupação de dar carne moída pra ela, pra Olivia bem novinha e engasgar, por exemplo. Eu tava te contando antes da gente começar a gravar, que eu passei a dar carne pra ela agora. Mas não tem importância, então. Essa papinha que a gente tá fazendo, a gente pode dar pra eles a partir de 6 meses. A partir do 6º mês, desde que seja um bebê que não tem nenhuma alergia alimentar, tá? Tá bom. E alguns bebês que têm essa sensibilidade alimentar, o que que eu faço? Eu vou indicando que vai repetindo o nutriente até por 2 dias pra gente acompanhar, pra ver se não apresentou nenhuma alergia àquele alimento que foi oferecido, tá? Tá bom. Então, ó, agora a gente vai abrir a panela.
Ó, a batata baroa já tá boa. E aí a gente vai amassar essa batata baroa. Só isso aqui é a papinha. Não tem segredo. Os tubérculos normalmente, eles puxam mais água, então eles tendem a ficar mais secos. Se na hora de oferecer a papinha de ficar muito seco, você pode botar um pouquinho de água filtrada ou colocar o azeite mesmo em cima do tubérculo, tá? E agora, para as mamães que forem congelar, a gente pode ir fazendo, colocando aqui nas forminhas, ó. Eu sou do time das que congelam, Tá? eu não tenho tempo de cozinhar todo dia, né? Então... E aí, ó, calma aí que eu vou ajeitar depois para ficar bem bonitinho para vocês. Normalmente, um cubinho desse dá uma colher de sopa, que dá entre, depende, claro, do alimento, vai dar entre 30 e 40 gramas. Que é o que a gente oferece. O ideal, então, é descongelar um cubinho mesmo por cubinho refeição, por vez. Né? Um cubinho do tubérculo, um cubinho da carne com o vegetal verde escuro, um cubinho do outro legume, tá certo? Tá certo. E aqui a gente vai montar um pratinho também. Hoje em dia a gente oferece tudo separadinho. Então aqui já é o nosso tubérculo. E agora, ó, vou pegar a abóbora. E vou amassar também a abóbora. Flávia, veio um pedacinho de carne, tem problema? Não, não tem problema, tá? E agora eu vou colocar a couve junto com a carne, pra poder estar terminando de cozinhar. Flávia, pode amassar aqui então? Pode amassar. Até pra você sentir a consistência, como é que vai ficar. É, isso é importante. Pra eu saber qual é. E aí, ó, por exemplo, no seu caso, como a Olivia já tá maiorzinha, você já pode amassar de uma forma mais grosseira, não precisa fazer amassado de virar um purê mesmo, até pra ir estimulando a questão da parte cognitiva, estimular a linguinha, né, pra que ela possa fazer todos os movimentos da boquinha. Ó, então aqui agora eu vou colocar a abóbora, tá? Pra montar o pratinho do bebê. E depois eu vou colocar só a carninha com a folha, que também é uma fonte de fibra, de ferro, como eu já falei pra vocês. E agora o restinho eu vou colocar aqui, ó, na nossa forminha. Ó, aqui é a carne com a couve, tá? E aí, ó, realmente pode ficar nessa consistência aqui. E a palatabilidade fica bem melhor da folha junto com a carne ou com o frango, tá? Eu gosto muito de misturar eles por isso, porque melhora bastante a palatabilidade. Gente, tá cheiroso isso daqui. Sério, eu tô com vontade de comer papinha, que o cheiro tá gostoso. Flávia, e pode amassar tudo no mesmo prato? Pode, lá no nosso intestino não vai misturar tudo, então não tem problema. Salvo o bebê for alérgico, e aí realmente eu coloco todos os pratos diferentes, tá? Mas não tem problema. Então aqui eu vou colocar outra colherinha ali no prato, pra gente estar montando o prato do bebê, tá? Significa que o bebê vai comer essa comidinha toda que tá nesse prato? Não, não significa. Por quê? Porque essa fase do 6º ao 12º mês, o bebê tá aprendendo a comer, tá? Então isso, quem vai regular a quantidade vai ser o bebê, que vai dizer pra mãe o quanto ele come. Porque algumas mães, o bebê come uma colher, né? Vamos juntar assim, uma colher de sopa, um pouquinho de cada alimento. A mãe fica frustrada, me procura, Flávia, meu bebê não come. Mas, gente, ele tem 6 meses para aprender a comer. Então, não tem necessidade da gente ficar nessa preocupação toda de que o bebê tá passando fome, até porque ele tem o leite materno, que é a sua fonte principal. Supre, né? Tá bom? Uhum. Então, aqui, ó, vou terminar de preencher os nossos cubinhos. E aí, olha que prático, né? Aqui, no caso, a gente colocou só um tipo de tubérculo, uma verdurinha, uma folha e uma proteína. Mas vamos supor que você quer fazer uma grande quantidade, igual eu falei pra você. A gente podia ter colocado 3 tipos de tubérculo e, claro, com mais forminhas de gelo. Então, olha o tanto de combinações que a gente ia poder estar fazendo. É verdade. Então, isso é prático, tá bom? Ó, então pra finalizar, Bruna, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o azeite. Uma colherzinha de azeite. Eu meço até na colherzinha mesmo do bebê. Coloco um pouquinho em cima do tubérculo, um pouquinho em cima do legume, um pouquinho em cima da carninha. Dou uma amassadinha, até pra, né, deixar mais maciozinho. Uhum. E aí eu ofereço. Então pronto a nossa papinha pro bebê.
Gente, adorei. Hoje a gente fez, então, passo a passo aqui com a Flávia de como fazer papinha. Eu recebi muitos pedidos no Instagram pra gente fazer um vídeo desse e eu acho que ficou bem completinho e deu pra dar uma desmistificada também. Quando a gente é mãe de primeira viagem e os nossos filhos estão entrando nessa fase de introdução alimentar, a gente fica muito insegura, né? Então, assim, bate aquela insegurança, não sei se eu tô fazendo certo, a gente acha que é muito difícil pra fazer e hoje a gente viu que não é, que é simples, é muito fácil de fazer uma papinha, gente. É simples. Flávia, muito obrigada. Obrigada a vocês. Adorei. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mandem perguntas, porque vamos gravar outros vídeos. Já temos uma lista de assuntos para tratar, para gravar para vocês. Introdução alimentar, como descongelar as papinhas, alergia alimentar também, né? Vou colocar aqui na descrição também o link do perfil do Insta da Flávia, tá? Vai lá, siga ela. Ela posta cada coisa, cada dica. Dicas no feed, dicas nos stories. Então, vale a pena vocês seguirem ela também, tá bom? Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo se você gostou. Comentem, mandem perguntas, porque a gente vai responder, tá bom? Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Gente, mania do gente. A gente... Gente, nossa, se você errar de novo, eu vou entrar e vou falar. Eu até esqueci, gente. Vamos, gente, de novo, tudo pra cá, gente. Não pode, esquece a palavra. Eu assisto. O youtuber nem sabe. Tá descobrindo hoje. Giovanni Bank. Pode assistir. Chega a derrubar a papinha aqui, a cotovelada que eu levei. Tem experiência em tratar. Por que você tá me cutucando? Porque o que ela vai falar? O que ela mais gosta? Cutucando, ela fala assim. Acho que eu tô me divertindo bastante. Eu achei que eu não ia me divertir. Dalila também. Tá vendo, gente? É legal, gente. Vai, imagina se tiver. Biscoito. Chips de pipoca. É gostoso, prova. Olha a cara dela. Não tá com a cara bonita. Mas vocês não vão postar no vídeo, não. Pode até provar, mas é gostoso. Não, é gostoso, Bruno. Deixa eu ser mentirosa. Tá murcho? Tá. Já tem. Não, Flávio, isso é gostoso? Gostoso é falar, fandango. Não. Quando você bota na boca, ele é gostoso. Depois ele fica com um isopor. Mas